Olá a todos, meu nome é Steven e eu sou o gerente de comunicações da plataforma de ação Laudato Si, e é um prazer receber vocês hoje em nome da plataforma para o nosso webinário sobre os próximos anos da Laudato Si, examinando a migração climática e a mudança nas bases. Já vi vocês fazerem isso, mas eu convido todos a se apresentarem no chat com o nome, país e diocese ou organização. Para quem é novo na plataforma, ela é um projeto do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral do Vaticano, tendo o movimento Laudato Si como parceiro operacional global. Ao nos reunirmos hoje, especialmente nesse momento de transição, após o falecimento do Papa Francisco e a eleição do Papa Leão XIV, é importante reconhecer a jornada contínua que muitos de vocês estão percorrendo. Inspirados pela Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum, muitos de vocês vêm se perguntando profundamente: como vivemos em um relacionamento correto com a criação? Como se manifesta a responsabilidade ecológica na nossa própria vida, nossas instituições e nossas comunidades? Essa reflexão levou famílias, escolas, paróquias, congregações religiosas, hospitais, empresas e muitos outros a tomarem medidas concretas, medidas baseadas na fé, na justiça e no cuidado com a terra e uns com os outros. Esperamos que esse webinário de hoje seja mais uma ferramenta para ajudar você no caminho. Uma que nos lembre que não estamos sozinhos e que o próximo capítulo da Laudato Si já está escrito nas ações e compromissos de pessoas como você. E eu sei que esse encontro acontece num momento significativo, em que celebramos 10 anos desde que a Laudato Si foi lançada, e agora, então, somos convidados a fazer uma pausa, não apenas para olhar para trás, mas para imaginar o que os próximos 10 anos podem ser. Que tipo de futuro estamos criando juntos, começando agora com você? O chamado ecologia integral ainda ecoa com urgência, especialmente à medida que testemunhamos cada vez mais vidas desarraigadas pelas secas, pelos desastres, pelas linhas invisíveis que chamamos de fronteiras. Esses movimentos não são abstratos, são visíveis em nossas ruas, na dor e na resiliência daqueles que são forçados a recomeçar. Junto com isso estão trabalhadores muitas vezes invisíveis, trabalhando em condições frágeis enquanto mantêm unidos os fios de comunidades inteiras. Nesse webinário, ouviremos pessoas que estão trabalhando na linha de frente do deslocamento climático, do trabalho justo e buscando respostas locais ao colapso ecológico. Como nos lembra a irmã Alessandra Smerilli, subsecretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano, as periferias não são apenas lugares a serem observados. Elas devem formar a maneira como a igreja escuta, responde e caminha. Este é um espaço para escuta, para conversas, não para conclusões, para coragem compartilhada, não para respostas fáceis. Agora, alguns avisos antes de começarmos. Se você precisar de tradução, oferecemos tradução espanhol, italiano, francês e português. Você pode acessá-los através do botão Interpretações na parte inferior da tela, clicando no botão Interpretações e escolhendo o seu idioma. Esse webinário está sendo gravado e transmitido ao vivo no YouTube. Você poderá assistir a gravação em nosso canal do YouTube da plataforma de ação Laudato Si mais tarde, onde também verá os slides e informações sobre os palestrantes. Para nos ajudar a construir um senso de comunidade durante esse tempo juntos, convidamos você a fazer comentários positivos e respeitosos no chat. Se quiser rever nossas diretrizes de etiqueta com as quais você concordou a se inscrever, vai encontrar o link no chat. Obrigado por ajudar a tornar este um espaço de cuidado e conexão. Finalmente, se você tiver alguma dúvida ou pergunta durante o webinário, por favor, envie essa pergunta clicando no botão Perguntas e Respostas a qualquer momento, para que as perguntas não se percam no chat normal.
Agora uma olhada rápida sobre como vai ser a sessão de hoje. Começaremos com uma breve mensagem em vídeo da irmã Alessandra Smerilli, depois algumas atualizações da equipe da plataforma de ação Laudato Si e vamos ao cerne do evento. 3 apresentações curtas que oferecem reflexões poderosas sobre como as comunidades estão respondendo aos desafios ecológicos e sociais mais urgentes da atualidade. Então, agora vamos apresentar a irmã Alessandra Smerilli, que trabalha como professora, pesquisadora e conselheira e d do Estado do Vaticano e trabalhou especialmente durante a pandemia. Ela sempre trabalhou em, instituições que eram profundamente alinhadas com o espírito da Lato Si. Vamos ouvir a irmã Alessandra. 2025 é o ano da esperança do Jubileu Global, celebrado pela Igreja Católica e comunidades de fé no mundo todo. Além disso, é o aniversário da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. E são 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Ao começar nesse ano, refletimos a dignidade de todas as pessoas e o respeito pela criação que nos foi dada por Deus. O Santo Padre nos incentivou a promover a esperança na sua carta de início da do ano jubilar, chamada Spes non confundit, ou a esperança não engana. E assim respeitar a dignidade de toda a vida humana e o respeito pela criação que está no coração de toda a ecologia integral. Nosso descastério, então, nós estamos promovendo a plataforma de Laudato Si, onde vemos instituições católicas e outras, assim como famílias e indivíduos, nos seus esforços e iniciativas para agir determinadamente para promover a ecologia integral. Somos gratos e gratas por todos que estão na plataforma, que é um sinal forte do seu respeito profundo pela pessoa humana, pela criação de Deus. Também encorajamos as igrejas locais, dioceses, paróquias, ordens e congregações e outras organizações católicas e movimentos eclesiais a se inscrever na plataforma como sinal do seu compromisso de prática da ecologia integral durante esse ano jubilar e também para o futuro. Agora, gostaria de apresentar a Alonso Deiane, que é a gerente de programa da plataforma de ação Laudato Si. Ele tem um papel fundamental na coordenação do desenvolvimento global da plataforma, reunindo parceiros, orientando a direção estratégica e apoiando as muitas comunidades e instituições que estão colocando a Laudato Si em ação pelo mundo todo. Com uma década dedicada à sustentabilidade e defesa das mudanças climáticas, ou melhor, defesa eh, das ações contra as mudanças climáticas, ele trabalha com energia, sustentabilidade e espiritualidade. É doutorando em administração e a sua abordagem interdisciplinar promove mudanças significativas. Alonso, a palavra está com você. Obrigado, Steven. E bem-vindos a todos, caros amigos da plataforma. Estamos vivendo num momento decisivo que nos chama a ser somente espectadores, mas guardiães da criação. A plataforma de ação Laudato Si é mais do que somente uma ferramenta ou um programa. Ela é uma resposta viva ao grito da terra e ao grito dos pobres. É um convite à conversão ecológica, uma
transformação profunda de como vivemos, nos relacionamos com os outros e cuidamos da nossa casa comum. A ecologia integral nos ensina que tudo está interligado. Nossa economia, estilos de vida, nossa vida espiritual e o bem-estar das gerações futuras. A conversão ecológica, portanto, não é opcional. Ela é um imperativo moral e espiritual. E começa com ação, por menor que seja, por mais simples que seja. Uma mudança para a energia renovável, uma refeição compartilhada para reduzir o desperdício de alimentos, uma mudança nas práticas bancárias, uma oração pela criação. Cada ação, qualquer coisa enraizada no amor e na justiça, torna-se uma semente de esperança. E hoje, ao escutarmos de testemunhos poderosos sobre a migração ligada ao clima e à justiça para além das fronteiras, vamos nos lembrar de que o grito da terra e o grito dos pobres muitas vezes se encontram na vida de imigrantes e refugiados. A reflexão, ecologia integral nos convida a refletir sobre as causas que estão por trás do colapso climático. Ao discernir as ações da sua comunidade, pense em como você pode oferecer solidariedade a esses que estão nessa movimentação para revelar a fragilidade da humanidade. A participação na plataforma de ação Laudato Si é compromisso e ela tem a ver com o reconhecimento do pecado da indiferença ecológica e escolher, em vez disso, o caminho do cuidado e da responsabilidade. Então, convido vocês a continuarem a explorar a plataforma, as ações sugeridas, a atualizar seus planos Laudato Si. Encontre uma coisa, só uma, que a sua comunidade possa começar ou melhorar. Publique, compartilhe e inspire outras pessoas, porque nesse movimento global, nenhuma ação, eu repito, é pequena demais e nenhum coração é insignificante demais para fazer a diferença. Juntos, não estamos apenas implementando um programa, estamos construindo um novo futuro. Obrigado. Obrigado, Alonso. E Alonso convidou vocês a explorar melhor a plataforma e eu vou dar algumas atualizações muito interessantes. Sabemos que viver o chamado da Laudato Si às vezes pode ser avassalador, especialmente diante de tanta inação ecológica e social. E, no entanto, o desejo de fazer alguma coisa está vivo e forte nessa comunidade. É por isso que essas atualizações são sobre como agir de forma mais pessoal, prática e mais esperançosa. Das mudanças é a reformulação do nosso site, que inclui um painel mais intuitivo e maneiras mais claras de acompanhar seu progresso ao longo do tempo. Também apresentações sugeridas personalizadas, em vez de perguntar por onde eu começo, você pode ver etapas claras e concretas que correspondem aos seus objetivos e contexto. Também lançamos um novo programa de certificação para instituições que permite que grupos como paróquias, escolas e dioceses sejam formalmente reconhecidos por sua participação. É uma maneira simples e anual de marcar seu compromisso e inspirar outras pessoas ao longo do caminho. Sabemos quanto trabalho e amor são investidos nesses esforços e esse certificado é apenas uma forma de homenagear e agradecer essa jornada. Todas essas atualizações estão aqui para ajudar você, seja você um iniciante ou profissional já aprofundado no trabalho. Embora a plataforma seja uma iniciativa patrocinada pelo Vaticano, cada um de vocês é igreja, vivendo, discernindo e agindo com cuidado pela nossa casa comum. Agora, estou muito feliz em apresentar nossos palestrantes. Primeiro, ouviremos Paulo Folizzo,
falando de Milão, onde é editor de um jornal e grupo de reflexão jesuíta chamado Aggiornamenti Sociali, que significa atualizações sociais. Ele vem explorando a relação entre trabalho, dignidade e justiça há anos, não apenas por meio da teoria, mas também ajudando a formar o diálogo real da igreja, como especialista no sínodo sobre a sinodalidade, inclusive. Seu trabalho nos lembra que o trabalho não é só econômico, é relacional e espiritual essencial para qualquer visão de ecologia integral. Depois disso, nós ouviremos Héctor Poveda, que está em Almeria, na Espanha. Ele trabalha com a Comissão Católica Internacional para as Migrações, onde ajuda a amplificar a voz da sociedade civil em conversas globais sobre migração e deslocamento. O que torna o seu trabalho tão envolvente, no entanto, é a perspectiva que ele traz. Ele observa como as mudanças climáticas e as perdas ambientais estão remodelando vidas, especialmente em comunidades indígenas na América Latina e no Pacífico. Sua pesquisa recente se aprofunda nas perdas não econômicas sofridas por comunidades deslocadas pelo clima. Aspectos como identidade, pertencimento e memória são questões difíceis de mensurar, mas profundamente sentidas. Agora passaremos a palavra para você, Paulo. Obrigado, Steven. Eu espero que me escutem bem. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos, dependendo de onde estiverem. Me parece correto dizer que o conteúdo dessa apresentação é o meu trabalho, e um trabalho que eu faço há muito tempo, como disse o Steven, mas também o resultado de reflexão e ação coletivas, ou seja, o projeto O Futuro do Trabalho, que nós começamos em 2016, menos de um mês depois da publicação da Laudato Si. E o Dom Vitilo se envolveu desde o início, junto comigo e outros muitos amigos. Então, o insight inicial desse projeto é que a Laudato Si propõe uma maneira diferente de olhar para a realidade, baseada na ideia de que tudo está interligado. Depois começamos a nos perguntar como essas perspectivas diferentes mudam a maneira como nós pensamos no trabalho. Por isso, nós consideramos a nossa iniciativa uma tentativa de conversão ecológica da noção de trabalho. É uma tentativa de colocar a Laudato Si em prática numa área específica. O método que seguimos foi também uma maneira de praticar a Laudato Si em sua abordagem multifacetada. A encíclica diz que os trabalhos, problemas complexos devem ser ponderados com várias abordagens e diversos pontos de vista. Então, o nosso trabalho é diverso, tanto em termos de localização geográfica de todos os continentes e também no tipo de atividade de forma institucional. O projeto foi iniciado por trabalhadores, associações de trabalhadores, departamentos universitários, ONGs e pessoas envolvidas em organizações internacionais, etc. Juntos, nós nos conscientizamos de que o nosso mundo está passando por múltiplas crises e a encíclica diz que é uma única crise multifacetada que exige uma série de conversões. E devemos, então, focar no fato de que o trabalho está no coração tanto da crise quanto das transformações que possam levar a uma solução. Por um lado, o mundo do trabalho é afetado pelas consequências das crises e transformações. E, por outro lado, é um agente indispensável de mudança. Não pode haver nenhuma transformação sem trabalho.
A definição de trabalho encontrada na Laudato Si, número 125, nos ajudou a ter o foco nisso. E essa definição diz que o trabalho é qualquer atividade envolvida na modificação de uma realidade existente. Exatamente, muito obrigado por mostrarem a tela aqui. A essência do trabalho é ser uma força transformadora. O trabalho modifica, muda a realidade. E isso é muito claro no caso da crise ecológica. Por exemplo, o trabalhador da agricultura, especialmente aqueles mais marginalizados, desculpem, tem um problema aqui com os meus papéis. Isso fica claro no caso da crise ecológica, porque eh, são os trabalhadores da agricultura, especialmente, especialmente os agricultores, que sofrem as consequências das mudanças climáticas. E também aqueles trabalhadores em indústrias intensivas de energia que sofrem o problema da transição econômica. Eu estou com problema nas minhas notas aqui, como vocês devem ter percebido. O que eu quero dizer é que o trabalho é uma força de transformação, mas, por outro lado, o mundo do trabalho é afetado por um mundo em transformações e em crise. E isso é muito claro, por exemplo, no trabalho dos agricultores que eu mencionei, assim como aqueles trabalhadores em indústrias intensivas de energia que sofrem as consequências da transição energética, que aliás, é a resposta correta às mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, o trabalho é um meio de transformação e a degradação ecológica também é resultado do trabalho humano, porque as indústrias requerem trabalho. Não há nenhuma transição eh, ecológica sem muito trabalho humano. Então, a relação entre o trabalho e a conversão ecológica está em jogo em ambas as frentes. Vamos começar com os trabalhos que estão sob risco. Nós pensamos que eco- a ecologia integral deve incluir a transição ecológica e que, assim, deve do destino dos trabalhadores que vão ser vítimas dessa transição. Por exemplo, aqueles que trabalham na indústria de combustíveis fósseis, eles podem ser deixados para trás, porque isso seria uma concessão da cultura do descarte, que é exatamente o oposto da conversão ecológica. Os trabalhadores, especialmente os pobres e marginalizados, não podem pagar o preço da transição ecológica. Então, como consequência, ao mesmo tempo que as nossas sociedades passam por uma transição ecológica, esses trabalhadores devem ser acompanhados de uma transição de emprego. Isso é uma demanda da justiça ecológica, mas também da consistência com a abordagem da ecologia integral que nos exige que nós escutemos simultaneamente ao grito dos pobres e ao grito da terra como solução final. É isso que diz a encíclica no parágrafo 49, como vocês podem ver na tela. Essa abordagem eu quero ressaltar aqui, é um desafio radical a uma abordagem muito comum que mostram o trabalho e o meio ambiente como inimigos, que a gente tem aqui
tem que escolher entre outro. A gente pode ficar ao lado dos trabalhadores ou ao lado do meio ambiente, mas não ao lado de ambos. Mas isso é um engano, porque a terra e os pobres são vítimas da mesma dinâmica de injustiça. Em vez disso, a Convenção Ecológica nos conclama a acreditar que é possível proteger ambos. Não só possível, mas é nossa tarefa, é nossa obrigação. Portanto, devemos buscar as maneiras de fazer isso. A conversão ecológica e a dignidade dos trabalhadores estão do mesmo lado. Essa consciência está no coração do que diz a Laudato Si, no número 139, se vocês puderem mostrar o slide. Precisamos de uma abordagem integrada para combater a pobreza, restaurar a dignidade dos excluídos e proteger o meio ambiente. As duas coisas estão no mesmo lugar. E como o trabalho é um agente de transição e mudança, a conversão ecológica nos chama a mudar a nossa visão de trabalho. Novamente, no mesmo número 125 do Laudato Si, é dito que o trabalho é um relacionamento consigo, com outros e com o mundo. Em primeiro lugar, o trabalho é uma oportunidade para crescimento pessoal e autorrealização, e tem também um profundo significado espiritual, ou seja, a relação consigo mesmo. Segundo, o trabalho é um lugar que encontramos pessoas, aquelas pessoas com quem nós trabalhamos e aquelas para quem nós trabalhamos. E também tem um significado social que nos expande globalmente. Hoje em dia, como seres humanos, nós somos ah, unidos especialmente, em primeiro lugar, uma rede de trabalho. Finalmente, o trabalho tem um significado ecológico, é através do trabalho que muitos seres humanos entram em contato com a natureza, com o meio ambiente, modificam-nos e, infelizmente, nós ameaçamos o meio ambiente. Se nós não mudarmos essa relação, nós não conseguiremos tornar o trabalho um instrumento do nosso desenvolvimento, mas nós faremos o trabalho continuamente, como já é inimigo do desenvolvimento humano. Se cuidado, qualquer relacionamento se torna tóxico, e é por isso que o trabalho deve incorporar a dimensão do cuidado. É o que o Papa Francisco propôs mensagem em vídeo numa conferência internacional de trabalhadores em junho de 2021. Eu peço desculpas porque a citação aqui está em italiano, mas vocês podem encontrar a citação em inglês também, e também em português. E diz que se o trabalho, o relacionamento, ele deve incluir uma dimensão de cuidado, porque nenhum relacionamento sobrevive sem uma dimensão de cuidado. E aqui nós não referimos apenas ao trabalho de cuidado em si, mas o cuidado deve ser visto em outra, outro domínio, porque o trabalho que não cuida, ele destrói a natureza, ele prejudica os seres humanos e não pode ser considerado digno. E o trabalho que cuida pode restaurar a dignidade humana e nos ajuda a assegurar um futuro sustentável para as próximas eh, gerações. Aqui também temos uma revolução cultural. Sempre ouvimos falar que o trabalho está dentro do domínio da exploração, a exploração tanto dos trabalhadores quanto do meio ambiente. Então, a conversão ecológica significa, em vez disso,
mudar a nossa noção de trabalho e considerá-lo um instrumento de cuidado, colocando o trabalho dentro do paradigma do cuidado, em vez do paradigma da exploração. E, finalmente, isso nos leva a uma definição ampla de trabalho decente, em que a OIT encontrou seus padrões e que deve continuar progredindo, através somente com o trabalho em que as pessoas recebem cuidado e trabalhos que oferecem cuidado a outras pessoas e ao meio ambiente, é que um trabalho pode ser considerado digno. Se esse não for o caso, se o trabalho não cuidar das pessoas nem do meio ambiente, então não pode ser considerado um trabalho digno. Mesmo se todas as condições de pagamento, de horário de trabalho, segurança e liberdade de sindicalização são respeitadas. Ou seja, se levarmos a sério a conversão ecológica, nós teremos que achar, nós chegaremos ao compromisso com o respeito e a dignidade dos trabalhadores. E o nosso projeto descobriu, no entanto, de que tem uma experiência na economia solidária, em que pequenas empresas, negócios locais, eles visam expressamente ao cuidado da criação e ao cuidado do trabalho. Eles tentam, essas associações tentam sobreviver colocando juntas essas duas coisas. Esse é um grande testemunho que nós vamos descobrir no nosso projeto. Muito obrigado. Muito obrigado Paulo, por eh, falar sobre a dignidade dos trabalhos. É uma reflexão muito importante que nos lembra que a dignidade do trabalho deve se relacionar com a justiça ecológica e humana e social. Nós vamos agora para uma outra reflexão sobre o que vai ser dada pelo Hector. Muito obrigado, Steven e Paulo, e a toda a equipe de intérpretes e todos que tornaram uma realidade esse webinário. Eu trabalho para a Comissão Católica Internacional de Migração. E tem várias conferências de bispos no mundo, nós estamos ao serviço de várias conferências e nós tentamos trabalhar com aqueles que buscam asilo, refugiados, migrantes, e sem levar em conta a sua nacionalidade, raça, cor ou sexo. Nós facilitamos a participação da sociedade civil através de uma comunidade, de, de uma organização da sociedade civil que trabalha conosco. E depois nós fizemos um projeto global depois do lançamento da Laudato Si. Antes de falar sobre o deslocamento climático, é importante esclarecer a linguagem que nós usamos. Nós, a ICMCM, nós escolhemos termos que refletem a realidade, mas que também formam a realidade, moldam a realidade. Então, antes de falar sobre a migração forçada e a crise climática, eu quero que vocês pensem por um momento em como nós definimos migração e mobilidade. A migração se refere ao movimento de pessoas entre fronteiras ou além de fronteiras. Ou seja,
A migração é uma 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 movimentação, eh, em que as pessoas querem ir para outros lugares, mas, ah, o deslocamento é forçado e tem a ver com crises. E mobilidade, eh, quer dizer que tem a ver com comunidades, com pessoas com quem nós queremos, as pessoas querem viver umas com as outras, apesar de algumas ameaças. Quando nós falamos sobre o movimento da crise climática, nós falamos de deslocamento causado pelo clima em vez de migração climática, porque as pessoas não estão se movimentando por causa de uma escolha, mas porque o seu clima passou a ser inabitável. E nós reconhecemos essa traço de voluntariedade nos ajuda muito. Eu gostaria de compartilhar com vocês, então, uma pequena apresentação, é um slide só, com alguns números. Então, de acordo com o monitor de deslocamento internacional, em 2024, houve 9,8 milhões de pessoas deslocadas internamente entre países como resultados de desastres em 94 países e territórios. E, ao mesmo tempo, 45,8 milhões de pessoas foram forçadas a se mover, se deslocar uma, duas, três vezes dentro das fronteiras do seu país por causa de desastres em 163 países e territórios. Isso nos faz pensar em ciclos de deslocamento climático, que faz com que as pessoas se desloquem várias vezes ao longo da sua vida. Eu achei. Bom, me desculpe pela questão da tela ali. Para além dos números, entender a definição de migração ou mobilidade e deslocamento também é importante. É importante olhar para o contexto e a contextualização desses números, porque por trás de cada número tem uma alma, tem uma pessoa. Então, se falamos que o deslocamento climático é forçado, nós temos que ver por que que acontece. As pessoas não vão embora por causa de uma tempestade ou uma seca. Tem outras coisas que fazem necessário que as pessoas se desloquem. Onde elas vivem, quais são as vulnerabilidades presentes ali. Os fatores chaves são, em primeiro lugar, a exposição, a, a residência e a localização da pessoa pode estar no lugar que é sujeito a problemas climáticos e depois tem o impacto que isso tem na comunidade e que ah, esse impacto depende da vulnerabilidade dessas pessoas, tem a ver com a suscetibilidade ao dano quando acontece um trabalho, quando acontece um problema climático, como é, nível de renda, condição social ou exclusão social. E essas vulnerabilidades mudam dependendo do tipo de dano que é causado. O terceiro componente é a capacidade, que é a habilidade da comunidade de responder a um desastre e a se recuperar dele. Eles podem exigir que as pessoas possam se deslogar e a capacidade, a falta de capacidade podem expulsá-las do lugar. E os problemas climáticos nunca acontecem, então, em isolamento. Eles têm a ver com desigualdades econômicas, sociais e, e também tem a ver com a vulnerabilidade das pessoas. Algumas estão
sujeitas à degradação climática, mas também às vulnerabilidades de outras naturezas. E a história também tem a ver com isso, também cria esse tipo de problema, mas podemos conversar sobre isso num outro momento. Quando nós olharmos para a vulnerabilidade, exposição e capacidade, entendemos que esses movimentos podem criar ciclos viciosos que colocam as pessoas em risco, constantemente violando seus direitos humanos. As pessoas que nós encontramos n- nas mais diversas situações, que passam por esse tipo de problema, nós podemos ver que ter alguns traços comuns. Em primeiro lugar, vejamos que a Convenção em 1951 não fala sobre o asilo, a concessão de asilo para as pessoas que são deslocadas por causa de clima. Muitas vezes o que essas pessoas podem ter é um dinheiro para adaptação. E depois, nós temos, às vezes, algumas percepções muito simplificadas do quanto esse tipo de evento climático pode afetar a vida das pessoas. As pessoas comparam com perda dos meios de vida que são considerados voluntários, ao mesmo tempo que nesse contexto, isso tudo é muito limitado. Começamos a pensar, então, sobre respostas internacionais para isso. Como é que as comunidades podem receber aqueles deslocados pelo clima? Então, em primeiro lugar, devemos ver que, em primeiro lugar, temos que ir antes das respostas emergenciais. Isso inclui, por exemplo, eh, recorrer a conhecimentos locais indígenas e para ajudar essas pessoas a se planejar nos seus próprios termos. E a ajuda internacional tem que ser flexível e acessível. Ao receber, as pessoas devem receber ajuda não apenas técnica, tem que ser mais. A transição ecológica deve ser justa. Isso quer dizer que nós temos que pensar no fluxo das finanças climáticas. Nós temos muitos instrumentos climáticos que incluem reparação, é, uma recompensa por fundos e danos, mas sem uma distribuição justa, os recipientes dessas ajudas podem se arriscar. E, para concluir, eu diria que nós devemos alcançar, começar a andar no mesmo passo do que esse problema do deslocamento climático. Devemos, por exemplo, integrar riscos climáticos em sistemas de asilo e passar de narrativas de medo ou carga a narrativas de cuidado, contribuição e ajuda. Muito obrigado, Hector, pelas suas ideias. Vejo que muitas pessoas estão falando sobre a sua experiência no chat, nos seus países e entre fronteiras. Agora devemos passar para as perguntas e respostas do, do nosso público. E o Paulo, infelizmente, teve que sair para um outro evento, então vamos mandar algumas das perguntas para ele, mas agora temos algumas perguntas para o Hector. Eu vi algumas perguntas, incluindo uma que diz que temos desafios, particularmente no Ocidente, com relação a receber os migrantes. Você tem algum tipo de orientação que você possa dar?
desses países que estão tentando receber migrantes e vemos que as suas políticas não são aliadas a esse sistema que você descreveu. E com relação à migração climática, ou melhor, quando falamos de deslocamento climático, nós vemos que muitas pessoas são deslocadas dentro do seu próprio país e a proximidade de onde moram, mas falando sobre uma narrativa e um discurso público, e nós vemos que muitas vezes há uma uma ideia muito errônea de que muitas pessoas estão se deslocando para outros lugares por causa das mudanças climáticas. Na verdade, o que acontece é que as pessoas se deslocam internamente. E eu vou dar um exemplo de Fiji para vocês. Fiji e outras comunidades indígenas no contexto das nações do Pacífico têm tido grandes problemas, porque alguns desses países vão desaparecer por causa dos problemas uh, climáticos. E muitas vezes a gente vê um movimento entre países, mas se nós extrapolarmos isso para outras partes do mundo, a migração é interna, não é entre fronteiras. Nós vemos isso nas notícias em diferentes narrativas, mas nós consideramos que os problemas que esses migrantes estão enfrentando, no caso dos Estados Unidos, então, vem à minha mente, porque eu me lembro, alguns anos atrás, as narrativas que falavam sobre os deslocados por causa do clima, eram que muitas pessoas que eram anti-imigração espalhavam medo de que as pessoas estavam sendo deslocadas em grandes quantidades e para outros países, que isso geraria um colapso no seu país. Então, a maneira como as pessoas entendem esse deslocamento e a narrativa que o acompanha são muito importantes. As definições, então, são importantes aqui, porque a maneira como a gente se envolve com políticos, em que a gente cria políticas e processos, e a linguagem que nós usamos, são todas importantes para que a gente se lembre depois que todo ser humano tem dignidade e direitos. E nós, como membros da sociedade, podemos contribuir com essas coisas. Espero ter respondido pelo menos um pouco da pergunta. Você falou sobre o envolvimento com políticos, mas vemos algumas perguntas sobre como a gente se relaciona com os bispos ou congregações com relação a isso. Que ótima pergunta! Organizações religiosas ou baseadas na fé, como dioceses, bispos e redes eclesiais, têm um papel muito importante. Eu estou pensando, por exemplo, eu sou da Colômbia e eu estou pensando em várias organizações religiosas e grupos que estão no meu país de origem, que fazem em favor dos migrantes. Tem algo lindo naquilo que fazemos, que é o fato de que existe um respeito e um amor pela dignidade da pessoa que está ao seu lado. Isso é muito importante quando a gente fala sobre trabalho com migrantes e para o benefício dos migrantes. Além desse trabalho com as instituições religiosas, isso pode mudar a narrativa. Esse trabalho pode mudar a narrativa de criminalização das pessoas que estão lutando pela vida. Nós nos unimos para construir a solidariedade e nos envolver em processos de coletivização, e nós vemos que isso tem um valor
imensurável, porque há uma interseccionalidade no trabalhamos nesses espaços. Por exemplo, através da ICMC, nós ajudamos as pessoas sem olhar para a raça, a sua religião, o país de onde eles vêm, por causa do valor da dignidade humana, porque eles devem ser respeitados e devem se sentir respeitados dentro de um ambiente seguro. Então, as organizações católicas são um aliado-chave para trabalhar contra essas narrativas negativas e mudar essa visão que os migrantes têm, dependendo da política que está em voga no momento. E eu espero que esse trabalho vai ser inspirador para a sociedade social. Muito obrigado, Hector, por falar sobre o papel das comunidades religiosas para ajudar nesse trabalho. Agora, nós temos gente de muitos países que estão participando, e você está falando com pessoas que vão desde o Paraguai até os Estados Unidos. Infelizmente, o Paulo teve que sair antes, porque essa pergunta que foi feita também se intersecciona com aquilo que ele falou. E, para concluir agora, eu gostaria de dar um agradecimento enorme a todos vocês que estiveram conosco hoje, a todos os intérpretes e equipe técnica que tornaram esse encontro possível. Antes de nos despedirmos, queremos deixar você com duas maneiras simples, mas significativas de agir, começando por hoje. Claro, se você ainda não se inscreveu na plataforma de ação, agora é a hora. O site atualizado está aqui ao serviço de vocês com ferramentas e inspiração para acompanharem você onde estiver. O site é laudatosiactionplatform.org. E se você já está envolvido, já está inscrito na plataforma, você pode fazer duas coisas, que é fazer o upload da sua reflexão ou plano Laudato Si, mesmo que seja só um rascunho. E depois é escolher uma ação sugerida que você pode realizar no próximo mês. Você pode escolher uma única coisa que faz sentido para você nesse momento. Não tem que ser grande, mas o que importa é que seja possível. E se a conversa de hoje lembrou você de uma história, experiência ou mesmo uma dúvida que você tem, adoraríamos saber disso. Você pode nos enviar um e-mail para info@laudatosiactionplatform.org ou nos marcar nas redes sociais e compartilhar o que está acontecendo na sua região. Esse trabalho não é só um trabalho de informação, mas é de transformação. E ele começa com um pequeno passo dado em comunidade. Então, com isso em mente, o meu pedido breve é que nós possamos continuar caminhando juntos. Obrigada a todos, que vocês tenham um excelente